Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Ferreira aqui de novo, com o segundo vídeo da série de 4 vídeos, falando sobre uma revisão aí, sobre o que a gente viu lá no nosso treinamento comercial. Eu quero primeiro relembrar o que a gente viu no vídeo passado. No vídeo passado a gente falou sobre a pré-venda, as 3 fases da pré-venda. Lembra quais são? Planejamento, prospecção, preparação. O que a gente vai ver hoje? Hoje nós vamos ver o segundo grande grupo de fases da venda, que é o grupo do diagnóstico. Tá aqui. O grupo do diagnóstico também tem 3 etapas: superação de barreira, abertura e investigação. Vamos dar uma olhada em cada uma delas aqui. Tá? Primeiro, é importante relembrar que você está chegando na superação de barreira já com uma estratégia de visitação determinada. Você já sabe, mais ou menos, né, pelo menos, o que você vai falar quando chegar nesse cliente. Agora, o que acontece? Vai chegar no cliente, não necessariamente você vai conseguir falar com o decisor. Não necessariamente. Esse decisor, enfim, pode ser o comprador, pode ser o decisor, de fato, pode ser alguém que você precisa simplesmente de uma aprovação para alguma coisa, naquele sentido de venda como um processo de convencimento. É comum, ou pelo menos não é incomum, você encontrar barreiras para chegar até esse decisor. Esse é o passo, é a etapa da superação de barreiras. O que é importante, então, nessa etapa da superação de barreiras? Primeiro, óbvio, conseguir chegar até o decisor, o comprador, ou alguém com quem você quer falar. O primeiro passo é ser capaz de chegar até esse cara. E como é que você vai ser capaz de chegar até essa pessoa? Tentando convencer ou conseguindo convencer a pessoa a te receber. E aqui tem 2 segredos que você precisa ter em mente que vão te ajudar a convencer alguém a te receber. Primeiro, falar o mínimo possível. Segundo, vender a venda. O objetivo aqui é simplesmente convencer a pessoa a te receber. O que isso significa? Isso significa que existem 3 erros muito comuns de um vendedor quando ele chega num cliente. Primeiro é falar muito de si mesmo. Então ele começa assim: olá, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, eu sou coach formado pela Gallup nos Estados Unidos, tenho pós-graduação em não sei o quê, pós-graduação em não sei o quê. Falou demais já. Você não é tão importante assim para o cliente querer saber quem você é logo de cara. Segundo erro comum é querer falar demais da empresa. Principalmente quando a gente é apaixonado pela empresa. Então aí você começa: olha, prazer, meu nome é Rodrigo, eu sou da empresa XPTO, a empresa XPTO é uma empresa que está há não sei quantos anos no mercado, que não sei o que lá. Começa a falar, o cliente já viajou na maionese. Ele nem sabe quem é essa empresa, ele não está tão interessado assim. Terceiro grande erro, falar demais do produto. Chegar lá e dizer: tudo bem, prazer, eu sou o Rodrigo, eu sou da empresa XPTO, a gente trabalha com treinamentos. A gente trabalha com treinamentos disso, treinamento daquilo, treinamento é importante por isso, é importante. Não. Qual é o caminho? O caminho é falar pouco, se apresenta rápido e dá uma informação que faça o teu candidato a cliente se interessar por te receber. O que você vai falar, você pode escolher. Uma sugestão é dizer para ele: olha, eu sou da empresa tal, a gente vende tal produto e eu quero te contar como que a gente tem ajudado empresas como a sua a atingir tal resultado. Elabora isso de uma forma que fique legal, mas essa é a ideia central do que você precisa transmitir de informação para o teu cliente. E aí já conclui dizendo para ele: você pode me receber na terça? De manhã, às 8? E aí já agenda com ele. Tá? O mínimo possível de informação. Isso também vale quando o cliente vem te pedir, por exemplo, um orçamento por WhatsApp. O cliente manda lá: ô Rodrigo, você pode me mandar o orçamento de 100 do produto tal, com tal característica? Pelo WhatsApp. Quando as pessoas me perguntam isso, o que eu devo fazer numa situação dessa? Eu sempre digo o seguinte: cara, faz o que você quiser. O vendedor é você. Mas entenda que responder pelo WhatsApp uma cotação dessa não é vender. É simplesmente passar um preço. Isso e-commerce faz. Qual é o caminho, então? Um dos possíveis caminhos nessa hora, que é o que eu recomendo, é você virar para o cliente e dizer: ok, te mando um orçamento, sem problema, só preciso tirar umas dúvidas para poder montar o orçamento adequado para você.
pode me receber na terça às 8 horas? E aí o cliente diz que sim, eventualmente, aí você fala legal e vai lá tirar as dúvidas e aí sim você vai fazer a venda. Aí é uma venda normal. Então, superar a barreira para chegar até o decisor é fundamental. Agora, chegou até o decisor, aí você chega na fase da abertura. Ou seja, como é que eu estabeleço, como é que eu inicio uma conversa com o cliente? E aqui não tem, até tem algumas técnicas, mas tem muito de arte também. Eu costumo dar o exemplo de, se você chegar para mim e falar assim, tá, vou numa balada, quero conversar com uma menina, o que eu falo para ela? Eu vou te responder, depende. Qual o contexto? O que está acontecendo ali naquele momento? Quem é ela? Como é que ela tá? E etc. Para venda é a mesma coisa. Se você me perguntar o que eu falo quando chegar num cliente, eu vou te perguntar, tá, mas quem é o cliente? Qual é o contexto? Como é que ele tá? Onde tá? O que aconteceu antes? Como é que tá o ambiente? Não tem como eu te dar uma resposta empacotada. Agora, tem algumas regras, né? Então, não fale nada negativo, não chega reclamando de alguma coisa. Fale alguma coisa específica dele, que demonstra que você está interessado nele, ou seja, o foco é ele. Né? Alguma coisa que não tenha a ver com venda, alguma coisa que não seja comercial, afinal de contas, você está tentando estabelecer uma relação pessoal. E aí, faça uma migração suave para venda. O objetivo aqui, quando a gente está na abertura a gente tem dois objetivos. O primeiro deles é começar a despertar confiança. Lembra que eu falei lá que vender envolve dois aspectos. Despertar confiança e demonstrar valor. Aqui a gente começa a demonstrar confiança. Já nessa etapa. E, uma vez que eu consiga levantar a confiança do meu cliente, o próximo objetivo é conquistar o direito de fazer perguntas. É super comum quando a gente entra na fase da investigação, que vocês vão ver já já, alguém dizer assim, pô, Rodrigo, mas o cliente não fica bravo se eu fizer tantas perguntas assim? E o que eu respondo é, fica se você não fez uma abertura bem feita. Se você fez uma abertura bem feita, cara, pode perguntar o que você quiser que ele vai responder numa boa. E uma vez que você tenha feito essa abertura, gerou confiança, conquistou o direito de perguntar, o próximo passo é a investigação. O passo mais importante da venda, na minha opinião. E o mais negligenciado, mais mal feito pelos vendedores. Eu garanto para vocês que fazer uma investigação bem feita é a diferença entre vender e não vender. Então, dediquem um pouco de atenção aqui à investigação. O que é a investigação? A investigação é conseguir, primeiro, identificar a dor do teu cliente. Identificar o verdadeiro motivo pelo qual o teu cliente quer comprar de você. Ou pelo menos deveria querer comprar de você. E aqui entra uma questão muito mais profunda que a gente discutiu no treinamento, que é, vendedores costumam perguntar o que, como, quanto, né? Enfim, com que prazo, forma de pagamento, ou seja, pergunta um monte de coisa. Mas não pergunta por quê. Não descobre o porquê. Então você vai vender lá um produto para o teu cliente. O que ele quer comprar, você sabe. Como ele quer comprar, você sabe. Quanto ele vai pagar, você sabe. Como ele quer pagar, você sabe. Prazo de implantação, você sabe. Mas será que você sabe de fato por que ele quer comprar? Ah, Rodrigo, é fácil. Ele quer resolver lá um problema que ele tem na produção dele. Pode ser. Pode até ser. Mas também pode ter alguma coisa por trás disso. Às vezes, resolver o problema da produção, para ele, significa ser valorizado pelo chefe. Entenderam? Tem um porquê muito maior, muito mais complexo por trás disso. Então, identificar a dor do cliente é fundamental. Como é que a gente identifica? Fazendo boas perguntas. E como é que a gente faz boas perguntas? A gente viu uma série de regras no treinamento, mas eu quero relembrar especificamente aqui o spin selling. Lembra? Eu disse que, primeiro de tudo, vendedor pergunta pouco. Então, perguntar mais já é um excelente, bom primeiro passo. Agora, quando pergunta bastante, o vendedor geralmente faz perguntas de situação. O que são perguntas de situação? Perguntas que te levam a entender o cliente, entender o status do cliente. São importantes, eu não estou dizendo que não são importantes. Elas precisam ser feitas. Mas a gente não pode parar ali, e geralmente o vendedor para ali. O que significa não parar em pergunta de situação? Significa ir para a pergunta de problema.
que é um passo além, que é a pergunta que você vai fazer com que o cliente diga para você qual é o problema que ele está enfrentando. Essa pergunta é difícil porque vendedor tem dificuldade e vendedor técnico tem mais dificuldade ainda. Vendedor técnico, ele quer falar qual é o problema, porque ele sabe, ele estudou para saber. A questão é, o cliente se engaja de verdade quando ele fala qual é o problema dele. Então, você dizer para ele qual é o problema dele, você está perdendo uma força muito grande no teu processo de venda. Agora, fazer pergunta de problema, ótimo, excelente, mas fazer uma pergunta de implicação, ou seja, perguntas que façam com que o cliente diga para você onde dói esse problema de fato, ou seja, aqui sim qual é a dor dele, é fazer com que ele sinta essa dor ali na hora e com isso aí sim ele queira agir. Ninguém age porque tem um problema. As pessoas agem quando elas sentem qual é a implicação desse problema de fato para elas. Então, fazer perguntas de implicação é extremamente importante. Fez a pergunta de implicação, ele sentiu a dor, você botou o dedo na ferida dele. Pode parar aí? Ou você pode ir para as perguntas de necessidade e de solução. E as perguntas de necessidade e solução, a gente falou duas coisas sobre elas. A primeira é que uma pergunta de necessidade e solução boa traz na mente do cliente o que vai acontecer com ele de bom quando ele resolver aquela dor dele. Como vai ser o mundo quando você não tiver mais essa dor? Essa é uma pergunta que faz o cara refletir sobre o porquê que eu tenho que tomar essa decisão agora. E também faz com que ele diga para você assim, me vende isso. Eu preciso disso para resolver meu problema. Na verdade ele não vai dizer isso, né? Mas ele vai dizer assim, sim, resolver esse problema agora é importante. Então essas são as perguntas de necessidade e solução. Fazer isso te leva a fazer uma investigação de qualidade. Agora, não adianta nada fazer tudo isso e não prestar atenção nas respostas do cliente. É muito comum o vendedor fazer isso. O vendedor sai de casa já com o que ele quer vender. Qual é o produto que ele vai oferecer. Mas ele aprendeu no curso com o Rodrigo que ele tem que fazer investigação. Aí ele investiga. Só que ele não está nem ouvindo o que o cliente está dizendo para ele. Porque ele já sabe o que ele vai oferecer. É por isso que algumas pessoas não fazem investigação. Então, estar atento, ouvir o que o cliente diz, ouvir como ele diz, ouvir a linguagem verbal dele, ouvir nas entrelinhas, te ajuda a captar informações que vão ajudar você a vender ainda mais para o teu cliente, com mais facilidade. Criar uma sequência de perguntas coerente. Você não precisa necessariamente determinar que pergunta você quer fazer. Até pode. Não teria um problema disso. Mas se você não quer criar quais perguntas você vai fazer, né, tipo criar um questionáriozinho, determina o que você quer descobrir pela ordem. Assim, primeiro eu vou descobrir isso. Aí você faz as perguntas para descobrir aquela informação. Agora que eu já sei isso, eu quero descobrir isso. E aí você faz as perguntas para descobrir aquela segunda informação. E assim você vai, de maneira coerente, evoluindo. Por exemplo, geralmente não é legal logo no começo você perguntar qual é o budget do cliente para investir. Até pode, mas geralmente não é a melhor pergunta inicial. Então, é legal que essa pergunta esteja mais para o final. Por isso, é legal você ter essa sequência coerente de perguntas. Por último, não deixar que essa etapa pareça um interrogatório. Parece que acendeu uma luz ali na pessoa e está interrogando. E o que a gente faz para não parecer um interrogatório? A gente simplesmente não emenda uma pergunta na outra. E mais do que isso, a gente usa a resposta do cliente para criar uma próxima pergunta. Assim dá um senso de conversa. Eu costumo usar lá, vocês viram isso no treinamento, o PRS, Pergunta, Resposta, Suporte. Eu faço uma pergunta, o cliente me responde. Antes de eu emendar uma próxima pergunta, eu digo algo para ele do tipo, pô, legal, bom saber isso, é importante saber essa informação que você me deu, porque isso ajuda a começar a construir a ideia geral do projeto. Mas agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. E aí você emenda uma outra pergunta. Então isso ajuda a não soar como interrogatório. Ok? Então, superação de barreira, abertura e investigação são as 3 etapas desse segundo grande grupo da venda,
que é o diagnóstico. Qual o objetivo do diagnóstico? Terminar essa fase sabendo qual é a dor do cliente, por que ele está realmente querendo comprar, para que eu possa aí sim oferecer para ele a solução mais adequada, tá bom? A gente assiste esse vídeo de novo, entende ele melhor, tira suas dúvidas, manda suas dúvidas lá para mim e a gente se vê no próximo vídeo para a terceira grande fase da venda, ok? Abração.